útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente, conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo o que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Vamos ver o anterior para descobrir por que a gente está buscando proteção. O corpo é o lado do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não pode ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta, aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde, volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente, uma vez que da consciência a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. É o que ele sabe fazer. Porque uma vez que não está na consciência, tu não pergunta aquilo que ele não sabe responder. Né? Como é que o ego faz isso? Quando você pergunta uma coisa que ele não sabe responder, ele olha para o outro lado, e aquilo ali? Aí ele desvia a tua atenção para outra coisa. E ele não deixa tu voltar à consciência àquela pergunta. Ele distrai com outras coisas. É isso. Dessa forma ele vai obliterando da tua mente, para você não perguntar mais o que ele não tem resposta. É assim mesmo. Buscar e achareis. Então, o que ele está dizendo aqui que a gente tem que saber o que estamos buscando. Que ele diz, a busca significativa é empreendida conscientemente, conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Depois a meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Então a gente tem que ter clareza do que estamos buscando. Então não é simplesmente buscar o reino dos céus, ou buscar isso, ou buscar aquilo. A gente tem que saber que está buscando o reino dos céus e o que é o reino dos céus. Então, e ter clareza e lembrar, quer dizer, temos que fazer um esforço consistente para manter na mente. Perguntar algumas coisas aqui. Tá. Tem algumas questões nesse parágrafo, que é quando ele fala buscar e achareis, não significa que deves buscar cego e desesperadamente algo que não reconheceria. Aqui ele está falando disso porque de repente o ego oblitera da nossa mente, né?
temos a proteção, né? Então, tu quer ver uma coisa fácil, é ir ali na lojinha ali embaixo e a pessoa pergunta, para que serve essa pedra? É para proteção. Ah, que bom. E essa outra aqui, para proteção. E como é que eu faço? Bom, quando alguém vier te assaltar, tu joga a pedra nele. Mas tem que ter boa pontaria. Senão não vai proteger em nada, né? Então, a maioria das pessoas busca proteção. Eu faço essa brincadeira com as pessoas, mas as pessoas estão em busca de proteção. Todos nós nos sentimos desprotegidos. Nós queremos proteção contra o mal-olhado, contra o olho grande, contra a inveja, contra ciúmes, contra ataques, contra tudo. Tudo que nós possamos pode nos causar dor, sofrimento ou perda, né? Então, aonde que nós podemos buscar proteção? Bom, nós já tivemos, nos parágrafos anteriores, dito assim, o reino está perfeitamente unido e perfeitamente protegido e contra ele o ego não prevalecerá. Então, aonde está a proteção? No ego é que não está. Mas o ego diz, deixa comigo, vem comigo, vou fazer um seguro de vida, um seguro saúde, um seguro acidente, um seguro não sei o quê, um seguro contra danos morais, pessoais, lá. Né? Então tem seguro para tudo. Tá? Essas são as proteções. Agora, fazer um seguro de vida é acreditar na morte. Fazer um seguro de saúde é acreditar na doença. Então, onde está a proteção? O ego não consegue responder isso. Então, ele muda de assunto. E oblitera na tua mente para você não perguntar, para não ter resposta. São exemplos que eu dei a respeito de todos os sistemas de proteção que nós buscamos no mundo, ou nas coisas materiais. Aí, já estudamos também que para alcançar o nosso objetivo, precisamos de um esforço consistente e persistente, que devemos fazer um esforço. E ele tem que ser consistente, e nós temos que ser persistentes. E agora ele diz, para que possamos alcançar, nós precisamos ter um plano, um projeto, ou um propósito que ele tem que ser consciente. Quais são? Lê ali, Raquel. Aprendido conscientemente organizado e conscientemente dirigido. Isso. Então não é para sair feito uma bola de ping-pong batendo em tudo que é lado. Na Índia, eles têm lá dependendo da casta, né, eles chamam de deuses. Né? São os deuses. Né? Mas não são deuses, são imagens que traduzem algum aprendizado. Então eles têm a imagem do Hanuman, que é a imagem do macaco. Então eles dizem, é o Deus macaco. Não é o Deus macaco. É uma imagem que representa a mente macaca. O que é a mente macaca? Aquela que sai batendo em tudo que aparece, buscando proteção em alguma coisa. Então é assim, alguém diz, olha, lá no centro espírita, a pessoa vai. Não é que o centro espírita seja ruim. Não estou dizendo isso. Estou só querendo exemplificar. Aí diz, olha, lá atrás da montanha tem uma pessoa que faz yoga, lá do outro lado da cidade tem um vidente, lá do outro lado tem não sei quem, do outro lado não sei, tem não sei o quê. Aí tu tem que ir no Rosa Cruz, aí tu tem que ir no Maçom, aí tu tem que ir no Curso de Milagres, agora tu tem que ir no Seixonoye, agora tu tem que ir no Hare Krishna, agora tu tem que fazer tal coisa, agora tu tem que fazer tal coisa. Isso é o exemplo da mente macaca. Então ela não consegue ser consistente e persistente. Então ela não persiste, ela não tem na consciência um objetivo claro, consistente, consciente. E é isso que diz que nós precisamos ter. Firmar a mente em uma coisa e seguir
por ali. Agora tem um outro aspecto interessante que ele diz assim: aprender e querer aprender são inseparáveis. E a coisa mais difícil para um professor é tentar ensinar uma coisa que o aluno não quer aprender. Aí fica difícil. Não tem jeito, porque a pessoa não quer aprender aquilo. Mas aprender ainda é uma escolha. E nem tudo que você quer aprender é duradouro, né? Então, por exemplo, eu quero aprender a pilotar um avião. Tudo bem, você quer e pode, você pode aprender qualquer coisa. Mas pilotar avião é duradouro? Não, isso é temporário. Por quê? Porque no céu não precisa de avião. Então isso são aprendizados que servem para o nosso tempo. E estão sujeitos ao nosso tempo. Porque depois que você sair dessa dimensão do tempo, não precisa e não tem avião. Aí você vai para o céu e no céu você ganha asas, vão ser todos anjinhas. Então, vão ser todos santos, vão flutuar, vão voar, não precisa de avião. Avião a gente precisa aqui. Então tem coisas que nós queremos aprender aqui, mas não são duradouras. E tem outras que são. Mesmo as coisas que não são duradouras, para você aprender, você precisa focar naquilo, você precisa ter um esforço consciente, consistente. Senão você não aprende nada. A pessoa que vai, por exemplo, fazer uma faculdade de arquitetura, se ela não quiser aprender aquilo, se ela não estiver interessada, ela vai terminar a faculdade e não vai aprender, ela vai sair de lá e não vai saber nada. Porque ela não queria aprender aquilo. Ah, eu queria fazer outra coisa, mas aí a pessoa não sabe o quê. Então, pedir e receberei. Então, quando a pessoa pede, ela recebe. E esse pedir e receberei, a pessoa tem que aprender, porque ela pede uma resposta, mas não quer ouvir. Quando a resposta vem, ela não aceita. E eu já dei alguns exemplos de situações que aconteceram aqui. Eu me lembrei novamente de um exemplo que eu achei bem interessante, que foi, tanto que está ainda me lembro bem dele, foi de uma vez que estávamos no início de um curso, estávamos divulgando as reuniões do curso em Milagres, e aí começava às 19 horas, aqui nessa mesma sala, e uma pessoa chegou lá embaixo e disse: eu vim para a reunião do curso em Milagres. E aí, é cedo ainda, mas você pode subir e ficar na sala, mostrei o caminho, e ela subiu. E ela chegou, eram umas 6 horas, né, e subiu. Dali uns 15 minutos, eu subi para ver se estava tudo bem, se ela tinha se acomodado, se estava tudo tranquilo. E ela me disse: sabe, eu pedi muito para Deus um caminho. E eu tive um sonho, que eu subia uma escada, que ela ia meio que em espiral, e aí eu chegava num lugar e tinha um corredor de um lado, e no fim tinha uma sala, e essa sala tinha luzes, igual essa sala aqui. Eu sonhei com essa sala, com essa escada, e com esse caminho da escada até essa sala. E ela estava muito emocionada, ela subiu sozinha aqui. Então, quando ela chegou aqui, ela me disse naquele momento que ela estava muito emocionada, que ela queria um caminho para se encontrar, para ser feliz, para ir para o céu. Tá bom. Dali uns 20 minutos, já quando faltavam uns 15 minutos já para as 19 horas, que era o horário de início do curso, aí tinham outras pessoas, e aí subimos com outras pessoas. E aí veio uma pessoa também pela primeira vez,
E quando essa outra pessoa chegou, as duas se olharam e disseram, mas eu conheço você, mas eu também te conheço. E as duas se reconheceram, ambas mulheres com cerca de 50 anos, se reconheceram de vizinhas na adolescência. E nunca mais se viram porque brigaram por causa de um namorado. E aí, uma se mudou, mas foram assim, passaram a infância e a adolescência juntos. E eram amigas, amiguíssimas. E aí, por causa de um namorado, as duas brigaram e coincidiu que a família de uma se mudou para um outro bairro e nunca mais se viram. E aí elas começaram a conversar, nossa, que coincidência, você por aqui, aquela coisa toda. E aí recuperaram, e aí, o rapaz, também não fiquei com ele. Né? A gente brigou, mas também não fiquei com ele, casei com outra pessoa, já me separei, a outra também tinha casado, separado, aquelas coisas todas, tinha casado com outro. E começaram a contar a vida. E eu fiquei aqui ouvindo, né? Estava sentado aqui. Fiquei ouvindo a história, disse que interessante essas duas se encontrarem. E parece que estavam se reconciliando. Né? E disse, a outra pediu uma resposta e sonhou com a sala e recebeu um convite para vir no curso de milagres e ver. Aí acontece que aqui morava mais longe, né? Ela passava pela casa da outra para vir e para ir para casa. Era caminho. Ela morava num bairro mais distante. E a outra ainda morava no mesmo lugar da infância, herdou a casa dos pais e estava morando lá. E essa que morava mais perto não tinha carro. Então, elas conversando, ainda mora lá, e a outra que morava mais longe tinha carro, se ofereceu para dar carona. Mas eu te dou carona, eu vou te levar, eu vou te deixar em casa, e na semana que vem eu passo lá para te pegar. E assim vieram umas 6 vezes. Uma dava, a que tinha carro dava carona, passava lá para pegar, levava de volta, deixava em casa. Até que um dia a que tem carro veio sozinha e disse, ué, a amiga não veio hoje? Quer saber? Eu estou me abusando dela, sabe? Porque agora toda vez eu tenho que dar carona para ela, para vir, para ir, para não sei o quê. Eu não vou dar mais carona não. E a outra não veio mais. Passou 2 ou 3 semanas, a que dava carona também não veio. Então, eu fiquei pensando aqui, que coisa, né? A pessoa pede e o caminho aparece. E aí a pessoa não vem. Você quer um sinal melhor do que isso para dizer, olha, por aqui. E daí a pessoa não vem, porque ela não faz um esforço consistente. Ela tem achei, é aqui. Por que uma pessoa dessas não faz um esforço? Por que ela esqueceu o que queria? Era um momento de reconciliação. Talvez era um momento de curar uma ferida do passado, de reconciliar com uma pessoa com a qual ela viveu a infância e a adolescência. Mas a reconciliação pareceu que foi muito superficial, porque logo devem ter surgido as mágoas e os desacertos do passado e se separaram de novo. E nenhuma das duas continuou vindo aqui. E assim, tem vários exemplos. Então aí a pessoa vai bater em tudo que é porta que aparece em busca de achar alguma coisa. Mas o nosso livro diz que milagres são oportunidades de fazer a expiação e de se curar. E aí a pessoa recebe um milagre. Que milagre você por aqui depois de tantos anos, e aí rejeita a reconciliação. Não aceita aquilo. Por uma razão ou por outra, o ego fecha a passagem. E aí a pessoa não vem mais, porque o ego não quer isso. É isso que está dizendo. Ele vai obliterar isso na tua mente. Não, fazer as pazes com essa pessoa. Uma outra oportunidade, não muito distante, uma pessoa veio aqui e disse, Jorge, preciso falar contigo. E aí contou que estava desesperada, passando por uma situação, que teve perdas materiais muito grandes, porque andou fazendo umas coisas erradas, estava num desespero total.
e estava ali na catedral rezando porque queria um caminho, porque queria uma solução, porque queria sair do sofrimento, que queria ter paz na mente, e de repente ela viu a minha imagem. E veio. E por tudo que ela estava dizendo, eu convidei ela para vir no curso em milagres, porque achei que aqui ela poderia entender, se ela fizesse um esforço consistente, consciente, e se ela focasse nisso, não, eu vou por aqui, que ela poderia encontrar a cura para seus sofrimentos. E convidei ela para vir, ela ficou muito emocionada. Ah, eu venho. Mas quando se falou que tinha uma contribuição, ela disse, ah, mas é na terça eu não posso. Então venha na quarta. Ah, que na quarta eu já tenho outro compromisso. E aí eu fui dizendo que tinha de manhã, de tarde, domingo, sexta-feira, dia de finados, que tinha todos os dias e todos os horários, tinha curso de madrugada, de noite, ela não podia mais em nenhum horário, nem um dia do ano. Tá? Eu brinco até com as pessoas. Mas então, quem sabe, na véspera de Natal você pode? Né? Ah, pois é, véspera de Natal. Aí a pessoa não vem. Por quê? Porque a pessoa, nós já falamos isso, ela não quer investir. A pessoa quer que a coisa caia do céu, a solução para os seus problemas. Mas ela não quer dar nada, ela não quer dar seu esforço, ela não quer dar coisa nenhuma em troca do que ela quer. Então ela não quando ela acha o caminho, ela diz, achei. Ela pede e vem a resposta. Não é que é aqui, pode ser em qualquer lugar. Mas se você acha, se você experimentou alguma coisa, onde quer que seja que você vai, e está acreditando que ali você pode aprender, te devota naquilo. Eu já contei também outras histórias. Você vai na Índia, se você está andando na rua, de repente alguém olha para você e acha que pode aprender alguma coisa com você, ele começa a te seguir. Você arrumou um seguidor. Aí está lá um guru e um mestre. E o seguidor fica seguindo o seu mestre e fica tentando, por estar junto com ele, aprender com ele como que ele consegue ser tão pacífico, ou como que ele consegue ter tanta paciência. Eu quero aprender isso, porque eu sou muito impaciente, porque eu sou muito revoltado. E essa pessoa parece que tem tanta paz. Eu quero aprender isso com ele. Gruda nele. Aonde ele vai, eu vou junto. Por quê? Por estar junto, eu vou conseguir captar dele esse aprendizado. Essa história do mestre e do discípulo. Né? E aqui, né, como é difícil a gente seguir um aprendizado. Por isso tem tantos ditos que dizem que você não pode andar em 2 canoas ao mesmo tempo. Você não pode cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo, mesmo que eles vão na mesma direção. E uma vez, uma pessoa que estava participando aqui, era um casal também, né? Aí o rapaz, ainda jovem, disse, não Jorge, mas eu não concordo, porque eu estou vindo aqui e estou indo em outro lugar e lá eles dizem a mesma coisa. Ele disse, olha, é a mesma coisa, mas não é o mesmo método. Vai chegar uma hora, isso vai conflitar na mente às vezes. Por quê? Porque quando você está numa coisa, vai naquela. Então, por exemplo, escolher o curso em milagres, tá bom. Então, posso participar da reunião do curso em milagres que está acontecendo em outro lugar? Claro que pode. O método é o mesmo. Talvez a interpretação possa ser diferente, mas o método, o curso em milagres é o método, então é o mesmo. Mas eu posso fazer o curso em milagres, e posso também fazer o Seixo Noye, e posso o Rosa Cruz, e posso o Maçom, e posso em todos os lugares que aparecem, e cada dia num, daqui um pouco tua mente vai conflitar. Isso é a mente Hanuman, a mente macaca, que ela não sobe, porque o macaco não salta para cima. Porque ele se espalha e diverge muito. Aí a mente daqui um pouco vai ficar divergente. E ele disse, não, Jorge, é a mesma coisa. E o que estava começando a acontecer é que a pessoa já começava a denotar sinais de conflito, porque ele dizia, mas Jorge, mas lá nesse lugar onde eu estou indo, eles dizem que é diferente, que eles dizem que é assim, assim.
Está vendo? Não é a mesma coisa. Então tu escolhe um dos lugares. Não, mas eu gosto daqui e gosto de lá. E é a mesma coisa. Porque lá eles estão fazendo a mesma coisa. Aí chegou uma hora, depois de várias reuniões que já estavam ficando conflituosas, né, para ele, né, e eu disse para ele, então, é assim. Então, se é a mesma, se lá você faz a mesma coisa, então não faz mal você ter uma amante. Porque você vai fazer a mesma coisa que ela que tu faz com a tua esposa. Então não tem conflito nenhum. Não é? Porque se é a mesma coisa, né, então isso não gera conflito. Esse exemplo da amante foi muito claro. Gera conflito, sim. Gera. Mesmo que você vá fazer, mas é o que eu faço com a minha esposa é a mesma coisa. Conta isso para a tua esposa, ver se ela aceita. Não vai aceitar. Que é a mesma, mas eu estou fazendo a mesma coisa, não estou fazendo nada diferente. Isso gera conflito, sabe? Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Você tem que pegar alguma coisa e dizer, eu vou por aqui. Porque assim são. Todos os caminhos podem levar na mesma direção. Mas se você não fizer um esforço consciente, consistente, e um plano consciente e consistente, você não vai conseguir. Eu estava diante da Grande Pirâmide. E aí eu fiquei olhando. A pirâmide tem 166 metros de altura. Isso é aproximadamente um prédio de 50 andares. Estou certo? Pé direito, em média, é 3 metros, a gente considera. Né? Então, 3 vezes 5, 15, dá uns 50 andares. A gente não percebe a altura olhando para ela, porque ela é em aclive. Então, é assim. Se você pega um paredão, num ângulo reto, você, nossa, que alto. Mas se você pega assim, uma subida, você percebe que está subindo, mas você não tem noção da altitude, da altura. E aí, não é mais permitido escalar a Grande Pirâmide. Antigamente as pessoas escalavam, ficavam lá, ficavam subindo na pirâmide. Mas é claro que a pessoa escorrega, tem um acidente, então não é mais permitido. Mas eu fiquei pensando diante da Grande Pirâmide como seria escalar. O ideal seria ter um guia que já subiu essa parede, né, para ele orientar, por aqui, bota o pé aqui, segura com a mão aqui, que ele já tivesse feito o caminho, para ele poder me orientar. Bom, aí eu vou escolher esse lado da pirâmide. Mas, é claro que é uma subida que não é muito fácil, é uma escalada, e o guia está me orientando. O que o guia, que conhece o caminho, fala, às vezes, discorda do que eu posso acreditar. Então, eu começo a me negar a aprender com aquele guia. Eu não quero aprender mais nada contigo. Aí tu não vai aprender a subir a pirâmide também. O que vai acontecer? Eu vou descer. Me desculpe, mas estou voltando. Eu não quero mais seguir contigo. E aí a pessoa volta. Agora eu vou subir do outro lado. Do outro lado, tem outro guia que usa outro método, que tem uma voz mais doce, que é mais amável, que é mais amoroso. Então é com esse que eu vou. Mas no momento do caminho, ou você cansa, ou não quer ir mais, ou também discorda de alguma coisa e resolve descer. Aí você tem mais 2 lados, que a pirâmide tem 4 lados. Então tu vai buscar outro lado. Todos os lados levam ao ápice. Não tenha dúvidas. E uma outra coisa interessante também é assim. Quando você está no nível do chão, você olha à sua volta e você tem uma compreensão do que está à sua volta. Quando você sobe 5 metros, você olha dentro do ângulo que você tem de visão e consegue já ter uma percepção mais aberta. Você já enxerga mais longe. Quando você chega no ápice da pirâmide, você tem uma visão de todos os lados
e de cima. Então a tua compreensão a respeito do que está abaixo, do que está acima e de tudo o que está à sua volta, amplia, abre. Mais uma compreensão que eu tive. Eu me coloquei numa aresta da pirâmide e cheguei à conclusão de que no máximo eu posso ver só 2 lados da pirâmide, enquanto eu estiver embaixo, enquanto eu estiver subindo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo ver 3 lados da mesma pirâmide, apenas 2 de cada vez. Eu posso dar a volta na pirâmide, não importa por onde eu cerque a pirâmide, eu só vou ver 2 lados de cada vez no máximo, me colocando em uma de suas arestas. Mas, quando estiver lá em cima, eu tenho a visão de todos os lados. E lá em cima eu vou ter mais uma certeza, de que todos os caminhos levam ao ápice. Todos os guias têm caminho para o ápice. O conflito é da nossa mente, da nossa mente divergente, que às vezes não quer aprender o caminho. Então a dificuldade que nós temos é que às vezes a gente não quer aprender. Então por que você está aqui? Você quer mesmo aprender? Porque aprendizado e querer aprender são indissociáveis. Então tem pessoas que às vezes vêm num curso e elas não querem aprender. Não querem. Teve um curso aqui final de semana que a pessoa tinha que copiar e fazer anotações. Teve uma pessoa que sentou e cruzou os braços e ficou o final de semana inteiro assim. Eu não vou copiar porque eu não concordo com esse método. Não copiou, não anotou nada, ficou o final de semana inteiro sentado com os braços cruzados. E foi embora. Provavelmente não aprendeu nada, porque o método exige que a pessoa esteja copiando. Por quê? Porque quando a pessoa anota, ela tem um dos seus 5 sentidos ativados. Tem visão, audição, percepção. Então você tem que estar com todos ligados. E esse método exige que a pessoa esteja escrevendo o que ouve e o que vê, anotando. E a pessoa se negou. Eu quero tudo pronto. É uma bobagem ainda nesses tempos modernos de informática. Por que vocês não me passam isso pela internet e tudo pronto? Porque não é o método é esse. O curso é esse. Ah, então não quero. Então vou ficar sentado aqui e não quero. Então a dificuldade é aquela pessoa que se nega a aprender por qualquer coisa que a contraria, pois agora não quero aprender mais. E ele não aprende. Olha, teria ganho se ela saísse e fosse à praia. Não queria aprender, ainda ficou sentado o final de semana inteiro. Então vocês vejam como o aprendizado e querer aprender tem que estar juntos. E se você quer aprender, você aprende qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira aprender, você aprende. Uma vez eu disse para um juiz, que estava lá, era um juiz do trabalho, e tinha uma pessoa que entrou lá no Ministério do Trabalho por uma questão da empresa, né? E aí eu queria argumentar lá, e a advogada disse, não, tu não pode falar com o juiz. Como que eu não posso? Então fala você isso. Não, isso eu não vou falar. Ele está com medo do juiz. Eu falo, então. E aí eu disse, meritíssimo, posso falar? E aí o cara ficou meio sem jeito, porque não é essa. Pois não, o que o senhor quer? E aí falei. E ainda disse para ele, eu tenho uma função no mundo porque eu escolhi aprender isso. Se eu quiser aprender a ser juiz, eu também posso. Respeito pelo seu cargo, pelo seu aprendizado. E por isso, entrego a você o julgamento. Porque você aprendeu a ser juiz para poder dar vereditos. Mas eu quero dizer isto, isto e isto. O juiz ficou meu amigo. E a advogada minha inimiga. Por quê? Porque você é engenheiro, eu respeito você. Porque você é professor, eu respeito você porque você se devotou a aprender isso. Então merece o meu respeito e minha devoção. Tá? Mas eu mereço ser respeitado por aquilo que eu me devotei a aprender também. Então, mas a pessoa que não quer
aprender não aprende. Então é esse o paralelo que ele faz. Mesmo que você queira aprender uma coisa que é temporária, que depois não vai servir para nada, né? Que só serve para esse nosso mundo, para esse nosso tempo, se você quiser aprender, você aprende. Por isso que tem as escolhas. Agora, o aprendizado que nós estamos propondo aqui, ele transcende o tempo e o espaço. Porque isto é para sempre. Porque é aprender a retornar à alegria, à felicidade e ao amor. E isto vale além daqui e principalmente aqui. Porque eu também digo para as pessoas assim, se isso não melhorar nada aqui, então para mim não serve. Eu não vou fazer um curso que a pessoa vai dizer, olha, isso aqui, nesse planeta, não vai servir para nada nesse mundo. Mas quando for para o céu, mas, então, isso é incondizente. Por quê? Porque o aprendizado para ir para o céu, lá no céu não precisa aprender nada. Lá a gente já sabe tudo. Quem chega no céu, lá sabe tudo, né? Agora, a gente precisa aprender aqui para mudar aqui. Mudar as nossas compreensões para aprendermos juntos a desfazer os bloqueios ao amor e a nossa mente retornar para o estado de céu, de alegria, de paz e de amor. Agora, você quer isto realmente? Então essa é a questão que nós temos que colocar. Porque você está buscando proteção, aonde nós encontramos proteção? Tu és o reino do céu. E o reino está perfeitamente unido e perfeitamente protegido. E sobre ele o ego não prevalecerá. Então, o único lugar onde nós encontramos proteção é nesse andar de cima, onde está o Espírito. Porque ali já há proteção perfeita e a união perfeita. Abaixo disso, no mundo, você não vai encontrar proteção. É só discórdia. A gente faz aliança ora com um, ora com outro, ora com outro, ora com outro, mas nunca vai te sentir protegido sob hipótese nenhuma. Porque você sabe que não tem proteção. Não há como se proteger. De nada. Então nós estamos aqui, né, assim, à mercê dos acontecimentos. À mercê do que nós chamamos o azar ou a sorte, né, porque não há como termos uma proteção. Teve uma senhora que a filha dela, ainda adolescente, disse que queria ir numa festa. E ela estava desesperada, porque ela não podia ir junto, porque era uma festa de adolescentes. O que eu faço? Que idade ela tem? 16. Tu já ensinou tudo para ela, que até os 16 anos tu já deve ter ensinado tudo que é certo e que é errado. Já. Então abençoa, dá a Deus e deixa ela ir. Não, de dar a Deus é se despedir para sempre, mas quem disse? Dar a Deus não é uma despedida para sempre. É entregá-la aos cuidados de Deus. Isso é o adeus. Dar o adeus. É entregar a pessoa que você quer bem, mas você não pode estar com ela, à proteção e aos cuidados de Deus. Abençoa e deixa aí. É a única coisa que a gente pode fazer. Não há mais o que fazer. Então a gente tem que aprender isso. Essa entrega. Aprender a ter fé. E ensinar isso para as pessoas também. Que no mundo não tem proteção possível, segura. Não tem seguridade total. Então não nos resta outro lugar para buscarmos a proteção, a não ser no reino. E tu és o reino, é escrito em forma de oração. Por quê? Quando você estiver passando por dificuldade, você faz essa oração. Eu sou o reino do céu. O reino é perfeitamente unido, perfeitamente protegido, e contra ele o ego não prevalecerá, e sela com o amém. E isso
te leva a um nível de proteção, porque lá que a proteção está. É ali que a gente tem que buscar a proteção. E aí nós vamos estar, ali nesse nível, estamos perfeitamente protegidos de qualquer coisa. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir